Bem-vindos ao Crônicas do Paddock. A glória, a política e os segredos que as transmissões de TV nunca te mostraram. Eu sou o seu correspondente veterano, e nós vamos destrancar mais um capítulo da verdadeira história da Fórmula 1. Aperte o cinto. Inverno de 2003. A Fórmula 1 estava em estado de choque. O domínio absoluto e chato da Ferrari em 2002 tinha quebrado o esporte. As audiências de TV despencaram na Europa. Ninguém queria assistir a uma corrida onde o vencedor era decidido na quinta-feira. Bernie Ecclestone e a FIA tomaram uma decisão drástica. Uma revolução nas regras. A primeira mudança foi na classificação. Adeus, 1 hora de pista livre. Olá, qualificação de volta única. Cada piloto teria apenas uma volta rápida contra o cronômetro. Sozinho na pista, sem erro. Se errasse, largava no fundo. Isso criou um caos instantâneo. E a segunda mudança foi no sistema de pontuação. O vencedor ainda ganhava 10 pontos, mas o segundo lugar passou a ganhar 8. A intenção era explícita: recompensar a consistência e penalizar as vitórias fáceis da Ferrari. A Giulia, minha esposa, chegou de Maranello com a testa franzida. Vira-lata, os engenheiros estão furiosos. A F2003 já, nomeada em homenagem a Gianni Agnelli, o chefão da Fiat que morreu naquele inverno, está atrasada e o Michael não gostou do novo sistema de qualificação. Eles sentem que as regras foram feitas para derrubar o imperador. E estavam certos. A ditadura vermelha ia enfrentar a sua maior batalha. A temporada começou com a Ferrari, usando uma versão atualizada do carro velho, Rei 2002 GA. Na Austrália, Michael Schumacher errou na qualificação e David Coulthard, da McLaren, venceu. Foi um sinal de alerta, mas a verdadeira bomba explodiu na segunda corrida, na Malásia. Começou a chuviscar levemente. E o Homem de Gelo 2.0, Kimi Raikkonen. Em sua segunda temporada na F1 deu um show. Ele pilotou a sua McLaren Mercedes MP4 DZ7D, também um carro velho atualizado, com uma frieza absurda nas condições mistas. Enquanto Schumacher lutava com a traseira do carro novo, que estreou ali, a F2003 GA, Raikkonen venceu a corrida com facilidade. Foi a sua primeira vitória na carreira. O finlandês voador tinha voltado, mas dessa vez com o sotaque de Kimi. A McLaren, com um carro ultrapassado, liderava o campeonato. O mundo percebeu que a era Schumacher não seria um passeio no parque. O jejum da Ferrari tinha acabado de começar. Brasil, Interlagos, abril. O fim de semana mais caótico da década. Uma tempestade bíblica caiu sobre o autódromo de manhã. A FIA, de forma polêmica, mandou os carros largarem com o safety car na pista. Quando a corrida começou para valer, o caos se instalou. O nosso esquadrão brasileiro sofreu. O Rubens Barrichello, na Ferrari, estava tendo o melhor fim de semana da sua vida. Ele fez a pole position, a primeira em casa. Liderou a corrida e abriu vantagem. Mas a Ferrari cometeu um erro absurdo na estratégia de combustível e o Rubinho parou na pista. Sem gasolina, a 16 voltas do fim, chorando dentro do cockpit. O Ricardo Zonta, na BAR, e o estreante Cristiano da Mata, na Toyota, também se envolveram em incidentes naquele dia. E o Jungle Boy, Antônio Pizzonia, sofreu com a instabilidade da Jaguar. Na volta 54, o acidente que parou tudo. Mark Webber bateu na subida dos boxes. O caos continuou e Fernando Alonso, na Renault, bateu de frente numa roda solta de Webber a mais de 250 km/h. O acidente foi brutal. Bandeira vermelha. A corrida acabou. A cronometragem ficou maluca. Giancarlo Fisichella, com a pequena e heróica Jordan, cruzou a linha de chegada em primeiro. Kimi Raikkonen foi declarado o vencedor no pódio, mas 6 dias depois, em Paris, o tribunal da FIA analisou as imagens, recalculou as voltas e declarou Fisichella o verdadeiro vencedor. Foi o dia mais bizarro da história de Interlagos. Enquanto a Ferrari e a McLaren batiam cabeça, em Grove, na Inglaterra, a Williams BMW estava construindo um monstro. O carro FW25 nasceu problemático, mas os engenheiros, liderados por Patrick Head e Sam Michael, acertaram a aerodinâmica no meio da temporada. E eles tinham o piloto perfeito para aquele carro, Juan Pablo Montoya.
O colombiano não respeitava hierarquias. Ele queria a vitória a qualquer custo. Em Mônaco, ele deu uma aula de agressividade controlada. Ele largou bem, fez uma parada nos boxes perfeita e segurou a pressão de Kimi Raikkonen e Michael Schumacher nas últimas voltas. Montoya venceu em Mônaco. A Williams BMW estava viva. O motor alemão V10 era sem dúvida o mais potente do grid. E com os pneus Michelin funcionando perfeitamente em pistas secas e quentes, o campeonato transformou-se numa batalha de 3 frentes. A consistência da McLaren, a genialidade da Ferrari e a força bruta da Williams. O imperador teria que lutar contra 2 príncipes ao mesmo tempo. Agosto. Hungaroring, Hungria. O circuito travado onde a aerodinâmica e os pneus contavam mais que a potência pura. E naquele dia, sob um calor infernal, os pneus Michelin estavam 1 segundo mais rápidos que os Bridgestone da Ferrari. O garoto espanhol Fernando Alonso, na Renault, estava imbatível. Ele fez a pole position e na corrida sumiu na frente. O carro da Renault tinha um controle de tração genial, desenhado por ninguém menos que o mestre Bob Bell. Mas a imagem que definiu a corrida e o ano aconteceu na volta 66. Alonso estava tão rápido que ele alcançou Michael Schumacher na pista e lapeou o alemão. Ele colocou uma volta de vantagem sobre o pentacampeão do mundo em uma corrida normal, sem quebras. Foi a primeira vitória de Fernando Alonso na carreira. O espanhol atrevido, o menino prodígio, humilhou o imperador em seu próprio castelo. A F1 estava mudando de mãos. O futuro já não estava mais garantido para a Ferrari. É impossível contar 2003 sem falar da nossa dor. Rubens Barrichello foi o herói trágico daquele ano. Ele estava na melhor equipe do mundo, com o melhor carro do mundo na segunda metade da temporada. O F2003 GA acertou as contas, mas a sua função não mudou. Ele era o escudeiro. Rubinho fez corridas brilhantes. Venceu na Grã-Bretanha, numa das melhores pilotagens da sua vida debaixo de chuva. Em Silverstone, mesmo com um invasor de pista maluco no meio. Mas no final do ano, com o campeonato em perigo para Schumacher, a Ferrari fechou as portas. Barrichello teve que trabalhar para o alemão. O Brasil sofria. O narrador da Globo, Galvão Bueno, tentava animar a torcida, mas a realidade política da Ferrari esmagava as esperanças. Nós tínhamos um herói, mas ele estava preso numa armadura vermelha que só servia para proteger o rei. Setembro. A Europa estava no meio de uma onda de calor histórica. E as pistas com asfalto superaquecido eram um paraíso para a Williams e para a Michelin. Juan Pablo Montoya estava no auge da sua carreira. Ele venceu em Nürburgring, na Alemanha, numa demonstração de força contra o Ralf Schumacher, seu companheiro de equipe. Em Monza, na casa da Ferrari, o bicho pegou. Montoya perseguia Schumacher a 360 km por hora. Eles chegaram na primeira chicane. Montoya tentou a ultrapassagem por fora. Schumacher fechou agressivamente. Os carros se tocaram. Fibra de carbono voou. Schumacher venceu a corrida e Montoya chegou em segundo. A rivalidade era tão intensa que eles mal se falavam. O campeonato estava embolado de uma forma que a F1 não via há décadas. Schumacher 72, Raikkonen 71, Montoya 75, após a vitória em Monza. Restavam 3 corridas. O imperador estava sangrando e os 2 jovens lobos sentiam o cheiro de sangue. Penúltima corrida do ano. UA, Indianápolis. A decisão. Montoya só precisava de um bom resultado para levar o campeonato para o Japão em pé de igualdade. Começou a chuviscar levemente. O asfalto ficou escorregadio. Montoya e Barrichello estavam disputando posição. Montoya freou por dentro na curva 1. Rubinho tentou fechar. Houve contato. Barrichello rodou e abandonou. A manobra foi agressiva. Mas foi um incidente de corrida normal naquelas condições. Os comissários da FIA, sob pressão da Ferrari, deram a Montoya a punição mais severa possível. Um stop and go. Parada obrigatória de 10 segundos nos boxes. Aquilo foi uma sentença de morte. Montoya caiu para o fundo do grid. E a Williams BMW V10, com pneus Michelin que não funcionavam na chuva, não conseguiu se recuperar. Montoya terminou a corrida sem marcar pontos. O sonho do título do colombiano rebelde morreu ali, na grama de Indianápolis, por uma decisão política da FIA. Schumacher venceu a corrida e
Assumiu a liderança com 9 pontos de vantagem sobre Raikkonen. Outubro. Japão, Suzuka, a grande final. A matemática era simples. Schumacher estava 9 pontos na frente de Raikkonen, mas o finlandês tinha mais vitórias. Se Raikkonen vencesse a corrida e Schumacher não pontuasse, chegasse em nono ou pior, o finlandês do gelo seria o campeão. O Rubinho garantiu a pole position. Sua função era vencer e segurar o Raikkonen. Schumacher largou mal, em 14º lugar, após errar na qualificação chuvosa. A corrida foi um drama. Schumacher fez uma das maiores corridas de recuperação da sua vida, passando 1-1 no braço. Enquanto isso, Kimi Raikkonen perseguia a vitória. Mas a Ferrari número 2, pilotada pelo Rubens Barrichello, não deu a menor chance. O Rubinho pilotou como um gigante. Controlou a corrida até a última volta e venceu o GP do Japão. Michael Schumacher cruzou a linha de chegada em 8º lugar. A matemática bateu. Schumacher 93, Raikkonen 91, por 2 pontos. Michael Schumacher era ex-campeão mundial de Fórmula 1, quebrando o recorde intocável de 46 anos do mítico Juan Manuel Fangio. O Império Vermelho respirou aliviado. O ano de 2003 terminou com a consagração de Schumacher. Superado o Fangio, a Ferrari venceu o título de construtores, uma vitória da resiliência humana contra a eletrônica. Kimi Raikkonen e o Juan Pablo Montoya tinham provado que eram os herdeiros do trono. E Fernando Alonso era a certeza do futuro. No meu escritório em Modena, eu desliguei os 3 monitores. 2003 nos entregou tudo o que a Fórmula 1 pode ser. A dor de Barrichello em Interlagos, a humilhação de tomar volta de Alonso, a pancada ética de Montoya em Indianápolis e a redenção emocional de Schumacher no Japão. Eu visitava a fábrica em Maranello e não via festa. Via um alívio silencioso. Vira-lata, me disse a Júlia. A gente ganhou a batalha, mas perdemos o controle. A tecnologia bávara e a juventude colombiana e finlandesa vieram para ficar. Eu sabia. O século XXI tinha chegado de vez. A partir de agora, a ditadura vermelha teria que lutar contra o tempo, a física e a eletrônica em cada curva. O cronômetro não aceitava mais paixão. Ele exigia apenas a perfeição absoluta e previsível. O mestre do gelo e o touro colombiano estariam de volta para o ano de 2004. O diário de hoje fecha por aqui. Se a verdadeira história da F1 fez o seu sangue acelerar, inscreva-se no canal. Use a nossa máquina do tempo nos cards aqui na tela. Volte para a temporada anterior ou acelere direto para o próximo ano. Um abraço do seu correspondente e até a próxima largada.